da sessão de apresentação de banca de avaliação da mestranda Cristiane Perondi, com a gravação iniciada, tendo sido informado aos participantes que, uma vez a câmera estando aberta, o direito de imagem fica disponibilizado para circulação da informação. Bom dia a todos e a todas. Um prazer enorme encontrar esta banca, conhecer hoje mais de perto a Érica, poder contar com a presença do professor Paulo Peixoto Albuquerque, da professora Daniele Noalgai, do professor Rafael Arenhaus, e com isso iniciarmos aquilo que formalmente se chama de banca, e que é uma sessão de apresentação pública, agora virtualmente. Hoje eu estou fazendo a minha segunda banca online totalmente. Antes não tinha, até a semana passada não tinha tido essa experiência de trabalhar exclusivamente online. É um aprendizado que é sempre desafiador para todos nós. Nesse sentido, vamos tateando, descobrindo formas, encontrando soluções, descobrindo caminhos, e essa disponibilidade de construção de um conhecimento novo nos faz ter que, de algum modo, poder circular por esse ambiente virtual, mas também nos permite, em tempos de Covid-19, ter acesso a um mínimo de continuidade do trabalho, de possibilidade de diálogo e de construção de um conhecimento novo e de partilha desse conhecimento. Então, muito obrigada, Cristiane, por trazeres o teu trabalho para que a gente possa assistir e acompanhar. Então, desejo que tu possas fazer uma boa apresentação, e a palavra está contigo, e depois a gente segue o nosso ritual de bancas, que é semelhante ao presencial, mas que está sujeito a todas as alterações necessárias. Então, obrigada, Prof. Carmen. Bom dia a todos os presentes, em especial a banca. Agradecer já por terem aceito o convite. Eu me chamo Cristiane Perondi, eu sou nutricionista na Atenção Primária à Saúde no município de Maravilha, Santa Catarina. E a minha orientadora é a professora Carmen Lúcia Bezerra Machado. O título do meu trabalho é Análise Freiriana de Práticas de Educação Alimentar e Nutricional com Grupos na Atenção Primária à Saúde. Então, a Educação Alimentar e Nutricional, EA, né, é uma estratégia que objetiva a promoção da autonomia e do empoderamento dos indivíduos em relação às suas escolhas alimentares e o autocuidado. Por conta disso, é uma ferramenta importante na garantia do direito humano à alimentação saudável e adequada. De acordo com o Marco de Referência em EA para as Políticas Públicas, publicado no ano de 2012, recomenda-se que as práticas de EA ocorram pelo uso de abordagem e recursos problematizadores, ativos e que promovam o diálogo, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar. De acordo com Oliveira et al. 2013, o processo de EA ele pode ocorrer a partir de dois métodos, né? O primeiro deles é o método tradicional. Então, nesse método, os profissionais da saúde são vistos como os detentores do saber. E a relação com a comunidade ocorre verticalmente, isso é, de cima, profissionais, para baixo, população. A esse método, Paulo Freire chamava educação bancária, onde o conhecimento é depositado nos educandos. O segundo método é o da educação popular em saúde, que ocorre a partir da metodologia dialógica de Paulo Freire. Nesse caso, a comunidade é vista como detentora do conhecimento acerca de sua saúde e de suas vivências. E nessa perspectiva, a relação é horizontal, ou seja, os profissionais da área da saúde são mediadores entre seus conhecimentos, que são técnicos, e aqueles oriundos da realidade de cada comunidade. Então, o conhecimento nesse modelo é construído com os educandos. Diante disso, essa pesquisa ela tem como problema de que maneira os profissionais nutricionistas no SUS têm realizado suas práticas. Nós temos nos aproximado de um modelo de educação freiriano
continuamos sendo profissionais tradicionais, pautados na hierarquização do saber e na educação bancária. E como objetivo geral, identificar como os profissionais nutricionistas no âmbito da atenção primária à saúde têm realizado ações de com grupos e como objetivos específicos. Realizar uma revisão na literatura a fim de buscar experiências com grupos de na APS, identificar práticas de com grupos na APS na região estudada através de um questionário online e entrevistas com os profissionais, entender o processo de construção das atividades de pelos profissionais desde o planejamento, execução e avaliação, analisar as práticas encontradas na perspectiva metodológica com relação aos princípios do método freiriano e desenvolver produtos técnicos que promovam a reflexão dos profissionais acerca da temática estudada. Então, essa pesquisa ela foi realizada no extremo oeste catarinense, envolvendo duas associações de municípios. A Associação de Municípios do Entre Rios, que é a AMERrios, que está na primeira imagem, que ficou um pouquinho clara, mas acho que dá para ver. E a Associação de Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, que é a AMEOSC, que está na segunda imagem. Juntas, essas duas associações caracterizam 35 municípios de pequeno porte. Na ocasião da coleta de dados, 2 desses municípios não tinham nutricionista atuando na atenção primária à saúde. E um dos municípios é o município onde eu atuo como nutricionista na atenção primária à saúde, que foi automaticamente excluído, então, da pesquisa. Sendo assim, foram convidados, no primeiro momento, a participar dessa pesquisa 32 nutricionistas. O percurso da pesquisa teve 3 etapas. Então, a primeira etapa foi uma revisão na literatura, que teve por objetivo buscar experiências de com grupos na APS, realizados nos últimos 10 anos. As buscas resultaram em 19 artigos selecionados. A segunda etapa foi a realização de um questionário online, sendo que os nutricionistas da região mencionada foram contatados inicialmente por telefone e, em seguida, o questionário foi enviado por e-mail. O questionário, hospedado no Google Docs, contou com 11 questões abertas e fechadas que objetivaram conhecer o perfil dos profissionais e as ações de realizadas pelas mesmas. Foram participantes, então, 15 profissionais, todas mulheres. E a última etapa foi a realização de entrevistas, que teve por objetivo aprofundar as temáticas trazidas nos questionários. Então, nessa etapa, participaram 4 profissionais que aceitaram, e ela foi realizada já durante a pandemia do Covid, e por conta disso foi realizado via chamada de vídeo. Então, os dados obtidos foram categorizados e analisados a partir da metodologia de análise de conteúdo de Bardin e resultaram em 4 categorias de discussão, sendo a autonomia a categoria principal e o diálogo, a interprofissionalidade e a prática reflexiva, entendidos então como necessários para a efetivação da autonomia. Para organizar a discussão, as categorias foram analisadas a partir de 4 itens. Então, o diálogo no planejamento das práticas de educação alimentar e nutricional, o diálogo no desenvolvimento das práticas de o diálogo interprofissional nas práticas de e a avaliação das atividades e reflexões sobre a prática. Então, o primeiro item, o diálogo no planejamento das práticas de nesse item foram analisados o público-alvo, os materiais de referência utilizados no planejamento das atividades e o processo de escolha dos temas. Então, conhecer o público-alvo para Paulo Freire é um passo importante no processo de planejamento, porque é a partir do reconhecimento do público-alvo que se pode planejar as atividades. Então, observa-se que o reconhecimento do público-alvo na atenção primária à saúde se dá no dia a dia do trabalho. Quanto aos materiais de referência, o mais citado foi o Guia Alimentar para a População Brasileira, na versão de 2014, o qual é um material com grande potencial dialógico, uma vez que a sua última versão promove reflexões importantes acerca da alimentação em todas as suas complexidades. Já quanto à escolha dos temas, foi observado que é, na maioria dos casos, previamente escolhido pelos profissionais, levando em conta o perfil dos participantes e estando abertas para a alteração das temáticas no decorrer das atividades, de acordo com o interesse dos participantes. Destaca-se que no método freiriano é importante que as temáticas partam do grupo.
Sendo assim, observa-se que o uso de técnicas de planejamento, observa-se que há o uso de técnicas no planejamento que buscam ampliar a participação dos sujeitos no processo. Entretanto, a participação do usuário tem, na maioria das vezes, o foco de dirimir dúvidas sobre assuntos técnicos trazidos e escolhidos pelos profissionais. Entretanto, o objetivo da educação dialógica não é o de informar para a saúde, mas sim promover um encontro de sujeitos que busquem refletir e transformar os saberes já existentes. O próximo item discutido é referente ao diálogo no desenvolvimento das práticas de educação alimentar e nutricional. Foram identificados, então, alguns recursos metodológicos com potencial dialógico nos dados coletados, que são roda de conversa, oficina de culinária, visita domiciliar e grupo de WhatsApp. E nessa apresentação, devido ao tempo, eu irei destacar apenas a roda de conversa e o grupo de WhatsApp. Então, a roda de conversa ela é uma estratégia política libertadora que filia-se à pedagogia de Paulo Freire e apareceu tanto nos artigos revisados quanto nos relatos das profissionais. Ela está pautada na horizontalização das relações de poder, na problematização e na construção do conhecimento a partir do conhecimento prévio. Sendo assim, o profissional não é visto como detentor do saber, mas sim como um mediador das discussões e reflexões feitas, de modo que o objetivo da roda é romper com a ideia de transmissão do conhecimento. Entretanto, os profissionais demonstram dificuldade em entender esses objetivos, como ilustra a fala abaixo. No decorrer da minha formação, eu percebi que a forma de palestras, as pessoas acabam não conseguindo absorver todas as informações. Então, eu tento trabalhar mais na forma de roda de conversa. Quanto mais interativo for aquele horário do grupo, a gente percebe que os participantes, as pessoas, conseguem absorver um pouquinho mais aquelas informações, conseguem levar mais para a realidade. Então, eu tento dar bastante exemplos para eles verem que é realmente possível. Observa-se que a partir do uso da roda e das atividades mais dinâmicas, esse recurso ainda poderia ser mais explorado, visto que os profissionais procuram usá-lo para que as pessoas possam absorver e fixar melhor aquilo que eles desejam explicar, enquanto o objetivo da roda seria a construção e não a transmissão do conhecimento. Pode-se dizer que, apesar da roda de conversa ser usada como um espaço de comunicação entre os participantes, a forma como o processo educativo se dá ainda é vertical. Isso porque ela não é usada no sentido de proporcionar debates acerca das temáticas, mas sim de esclarecer dúvidas sobre os conteúdos técnicos escolhidos e explanados pelos profissionais, que ainda são vistos como os detentores do saber. A participação do usuário, nesse caso, é limitada e restrita ao aspecto comunicacional de concessão do direito de fala aos usuários. E a roda acaba sendo reduzida à transmissão do conhecimento e à educação bancária. Outra estratégia que foi identificada com potencial dialógico, citado em uma das entrevistas, é o grupo de WhatsApp, que é uma ferramenta tecnológica que poderia aumentar o vínculo entre o profissional e o usuário, além de assegurar maior confiança e autonomia na implementação de orientações, e destaca-se então a fala abaixo. Aí uma coisa que eu tentei fazer agora com o meu grupo desse ano é um grupo de WhatsApp, que foi uma forma que eu achei para ficar cobrando mais. Entretanto, no caso citado, o grupo ele é usado para reforçar o caráter prescritivo das atividades, ficando novamente restrito à função de transmissão de conhecimentos do profissional para o usuário. No item o diálogo interprofissional nas práticas de DIAN, entende-se que a interprofissionalidade está relacionada ao cuidado integral e à superação do modelo biomédico fragmentado. Observou-se que a atuação interprofissional foi pontuada na maioria dos artigos, nas experiências das respondentes, também observa-se que há participação dos profissionais nas atividades, como na fala abaixo, onde a profissional cita a técnica de enfermagem, o farmacêutico, o bioquímico, a enfermeira, o psicólogo, o médico, o dentista e fisioterapeuta. Entretanto, a participação de outros profissionais também foi citada como um desafio, como observado nas falas que seguem. Observou-se, no geral, que as participações de outros profissionais são pontuais, caracterizando uma atuação multiprofissional, porém não interprofissional, que seria o ideal. Acredita-se que isso está relacionado ao cenário de atuação
onde a organização do trabalho é fragmentada, também decorre da formação dos profissionais, que é focada nos núcleos, e as competências colaborativas, que nem sempre são identificadas nos espaços de trabalho. O último item discutido é sobre avaliação das atividades e reflexão sobre a prática. Para Paulo Freire, é pensando criticamente a prática de ontem que se pode melhorar a prática de hoje. Observou-se avaliações quantitativas e subjetivas das atividades realizadas, sendo nos artigos predominantemente avaliações quantitativas e nos relatos subjetivos. Também foram analisados nesse item os desafios e as potencialidades observados pelas profissionais nas práticas realizadas. Um dos desafios citados, que eu destaco aqui, foi a baixa adesão da população às orientações. Entende-se que quando as orientações são prescritivas, ou seja, determinadas pelo profissional, que é o que ocorre no modelo tradicional, é realmente difícil que o usuário vá aderir a elas. É importante pensar a partir da perspectiva do usuário, exercitando alteridade e entendendo como as pessoas constroem a sua existência. Numa relação de cuidado, não é interessante se basear em representações do que é bom e saudável. Isso deve ser uma representação realizada pela pessoa. Sendo assim, as orientações devem ser construídas como o usuário e não para o usuário. Outra dificuldade que eu destaco aqui foi a falta de tempo e apoio da gestão no desenvolvimento das atividades. Essas dificuldades esbarram em questões macropolíticas, de modo que independe do desejo dos profissionais em desenvolver práticas inovadoras, sendo que o sistema está organizado nos moldes tradicionais. As práticas profissionais, elas vão além do trabalho por escrito e permeiam questões muito mais complexas, perpassando pelo campo das subjetividades de cada profissional e também pelo meio onde esse profissional está inserido. Então, as considerações finais, né? Entende-se que as práticas de DIAN analisadas nessa pesquisa seguem um modelo predominantemente tradicional ou heterônomo, ainda que existam políticas públicas que busquem romper com esse modelo e que isso não seja algo novo. Porém, essas mudanças no cenário ainda são lentas e esbarram em questões macropolíticas, como lacunas na formação dos profissionais, cenários de atuação fragilizados, questões subjetivas que envolvem o trabalho do nutricionista na APS. As práticas DIAN ainda precisam evoluir para problematização, reflexão e construção do conhecimento, saindo da mera transmissão de informações. Não sei se a prof vai querer mostrar a cartilha. Ainda não cheguei no slide do produto, prof. Aí acho que eu preciso primeiro mostrar quais são os produtos. Então, só continuando. Então, os produtos técnicos dessa pesquisa foram artigos para divulgação dos dados no meio acadêmico. Foi a produção também de um material sobre roda de conversa em grupos de alimentação e nutrição, que será enviado para os profissionais participantes da pesquisa, a fim de promover reflexões acerca da roda, que aí a Prof. Carmen vai projetar para a gente ver. E também a realização de uma oficina regional de educação alimentar e nutricional com nutricionistas que participaram da pesquisa e com a universidade local, a qual estava prevista para ocorrer entre os meses de abril e maio, porém foi impedida devido à pandemia. E está sendo discutida a possibilidade de se realizar essa atividade online. Se a prof quiser projetar, já está como apresentadora. A prof está lenta aqui. Nós tentamos, funcionou tudo bem. Agora. Então eu vou só finalizar. Eu vou finalizar, daí depois qualquer coisa a gente mostra. Depois eu mostro. Porque essa era a combinação. Isso é por conta da prof. Então, as referências bibliográficas, algumas utilizadas na apresentação. E obrigada a todos.
Profitalenta. Depois eu vou mostrar. Antes vou falar um pouco aqui. Depois da apresentação da Érica, eu mostro a cartilha, porque aí com isso seguimos. Na realidade, eu trouxe um trechinho do Paulo Freire que eu quero compartilhar com vocês, em que ele escreveu dizendo assim: participando do mundo dos que comiam, mesmo que pouco comêssemos, participávamos também do mundo dos que não comiam, mesmo que comêssemos mais do que eles. O mundo dos meninos e das meninas, dos córregos, dos mocambos, dos morros. Ao primeiro, estávamos ligados por nossa posição de classe. Ao segundo, por nossa fome. Fome de conhecer, fome de saber, fome de entrar em contato com as pessoas. Pelo nosso ritual, fala primeiro quem vem de fora, e com isso eu convido a colega Érica, que muito nos honra com a sua presença e que foi orientadora da Cris no trabalho de conclusão de curso, de graduação. A primeira iniciação científica da minha vida. Primeira iniciação científica. Hoje eu estou toda trabalhada. Muito bom. Obrigada, Cris. Então, quem faz a primeira iniciação científica sempre marca a vida de quem vai seguir estudando e querendo aprender a ser professor, a ser educador, a ser alguém que constrói conhecimentos juntos. Então, eu com isso agradecendo a presença da colega Érica, passo a palavra, ela fica à disposição, formalmente tem 10 minutos de fala e a Cris 10 minutos de resposta, mas nada é tão rígido que não possa sofrer pequenas alterações. Ok, muito obrigada, Carmen. Muito obrigada, Cristiane. Muito bom estar aqui conhecendo colegas, Daniele, Paulo. Me sinto muito honrada, 10 minutos, vou tentar ocupar esse tempo aí da melhor forma possível, tá? Eu me sinto muito emocionada, Cristiane, de estar aqui, porque quando eu posso rever, né, uma profissional que foi minha estudante, né, que a gente teve como, enfim, debater um pouquinho, né, foi um ano que a gente ficou, que a gente conseguiu trocar experiências e ideias na Fronteira Sul, e eu tenho uma recordação muito boa mesmo daquela universidade, ela está no meu coração. Então, sabe, é um bálsamo sempre quando eu posso falar da Fronteira Sul. Eu falo isso publicamente aqui, porque é uma universidade família para mim, né, quando eu iniciei. Mas, enfim, vamos tocando. Parabéns pelo seu trabalho magnífico, denso, muito denso. Parabéns, Carmen, pela orientação, brilhante trabalho. É Paulo Freire, do começo até o fim. E isso já faz um grande diferencial, Cristiane, tá? E faz um diferencial também você ter saído para uma pós-graduação que busca beber outras fontes, e eu já vou falar disso lá na frente, quando a gente falar mais do seu texto, tá? Então, eu transformei o PDF em Word, e talvez as páginas não coincidam muito, mas a gente segue lá, tá? Então, a gente já vai lá na página 12, tá? Eu fiz algumas anotaçõezinhas que depois eu te coloco, né? À disposição aqui o material revisado. Então, assim, quando você coloca aqui o empoderamento, porque essa expressão é muito forte, né? Resultado de um processo de informação, educação e participação. E não sei se é um processo de informação, ou se é um processo de comunicação ou de conhecimento, algo assim. Porque assim, o fato de eu ter uma informação, não sei se isso já me deixa empoderado, mas o fato de eu conhecer, isso sim, né? Ou de haver uma comunicação onde o outro lado possa também estabelecer, possa também falar, né? Porque uma comunicação de cima para baixo não empodera também, né? Que é uma coisa que você fala. O título do seu trabalho está muito bom, né? Então, assim, já dizendo assim que ele é bem amplo e que traz aí bem o contexto que você trabalha. Então,
Aí a gente vai lá na próxima, né? Na próxima página, que você fala, então pensa essa questão aí do conhecimento, né? O trabalho que utiliza o método freiriano tem início com o levantamento de identificação das necessidades primárias das pessoas atendidas. Esse levantamento da identificação das necessidades, ele é deflagrado por quem? Eu acho que lá você já tem que marcar, né? Quem que faz esse levantamento? Os profissionais de saúde, o detentor do conhecimento, aquele que está sentado na cadeira hegemônica, ou é a comunidade, ou é a população? Tá? Descendo. Aí lá na página passe, quando você já traz um referencial teórico e abre com Josué de Castro, você já mostra que o seu trabalho será maravilhoso, né? Então, não tem como a gente falar de alimentação, de educação, sem a gente pensar nesse geógrafo, nesse médico, nesse sociólogo, nesse tudo um pouco que ele era, né? E que ele trouxe para a gente questões importantes e vivas, e sempre serão, né? Então, muito bom, parabéns, tá? Junto com Paulo Freire. Aí na página, vamos ver aqui, quando você, na página 16, tá? Não sei se bate aí com o seu, quando você fala, eu acho muito importante isso aqui, que você diz assim, você conta uma história, né, de quando, desde de José de Castro e até década de 90, né, teve um período lá que a EAN ficou no silêncio, né, e, de fato ficou. E de 65 a 85, a gente passou aqui no Brasil um período muito complicado, onde as instituições de ensino, sobretudo, foram tolhidas de reflexão, de problematização, de formas de educar. E a EAN entrou também nisso daí. Professores foram presos, né? As instituições de ensino, então, fizeram de acordo como mandava a regra, né? A gente passou por um período de ditadura. Eu acho que isso é muito importante pontuar, porque a EAN foi justamente nesse período que ela, né, apagou. E depois dos anos 90 ela volta, né? E ela volta com uma força de documentos ministeriais forte, né? Anos 2000, a gente tem um monte de política se criando, mas a gente tem também, quando você coloca lá, que enfim, a partir dos anos 90, aí a gente já tem, né, a PNAM surgindo anos 2000, de 99, já se fala de promoção de práticas alimentares saudáveis, mas existe um movimento de promoção para fora do Brasil, que estava sendo discutido antes, década de 80, no Canadá. Então, eu acho, não sei, né, tudo na base das sugestões, né? Ver o que é possível ou não você mesclar com o seu texto. A Carta de Ottawa é um marcador para a gente, não tem como, né? Então, a promoção de saúde começa a ser debatida lá. E aí, claro, a partir daí, a gente não para mais de fazer as conferências internacionais de promoção em saúde. E cada uma tendo um tom, cada uma puxando mais para uma especificidade, para uma temática, para aquilo que é mais emergente, necessário debater, né? Então, lá tem também um referencial importante para se pensar. Depois nós vamos lá na 23. Na página seguinte ainda, você traz um trecho da pirâmide alimentar. Você fala, né, da pirâmide, e é um instrumento, destaca-se que esse instrumento foi e ainda é amplamente usado como ferramenta de EAN. Aqui, a gente sabe que nós temos outro guia, um novo guia, ele não traz mais o ícone da pirâmide, mas nessa sua frase, ele ainda continua vigente em alguns espaços, não dá para entender a sua posição. Por que eu falo a sua posição? Porque você é crítica, Cristiane. Tá? Então, assim,
que é interessante a gente usar um modelo estadunidense ainda. Aquilo traz alguma comunicação efetiva? O que diz aquilo? Então, eu acho que vale a pena você apontar lá alguma coisa sobre isso, né? Porque, tipo assim, ela ainda é usada, né? Depois, nós vamos para a página. Tá. Também assim, você fala, põe uma ênfase, o que eu acho bacana, nos materiais governamentais. São políticas, mas são materiais produzidos também por ministérios que falam de alimentação, nutrição, né? Educação popular. Eu acho muito bacana, muito necessário isso. Quando se fala de EAN, tá? Mas, a partir, antes até da década de 90, já existia um grupo de intelectuais discutindo EAN. E eu senti falta, quando você fala da EAN, e a EAN, ela parece se apoiar muito nos materiais, mas os materiais não são eles que criam conceitos. Então, são pessoas da área e pessoas que estão há muito tempo na área que ajudam a formação de material, a construção de materiais, e pessoas que estão nas instituições, que depois circulam lá para uma instância política, sai da academia, vai na política e volta de novo para a academia, e é uma circularidade, né? O Dia explica muito bem isso, né? De forma perfeita. E essa circularidade faz um movimento também, que a gente não pode perder de vista, que os sujeitos, né, das áreas ajudaram a construir. Então, eu gosto muito de colocar nas pessoas, de trazer as pessoas, né? Quem são as pessoas que debatem isso na nossa história? Quem são as figuras? Então, você traz as figuras no seu texto, mas eu acho que vale a pena. Até o marco de referência traz, né, as figuras que ajudaram a construir conceitos de EAN. Eu falo aqui um exemplo publicamente, que não dá para a gente esquecer, que é a professora Cristina Bugg, que você cita bastante. Ela é uma figura muito importante, né, na discussão da EAN, que a gente tem que levar em consideração. Bem, isso aí. Depois, lá na página... Meu tempo, como é que tá? Só para eu não estou cronometrando. Tá. Na página 25, vamos lá. Pode seguir tranquila. Tá. Nós não vamos brigar por causa do tempo. A vida ruge. Nem fale. Então, assim, você coloca na página, na página 23, apesar de todo o esforço, diante dessa lacuna observada, Franco traz... Tá, aí eu só não entendi se você estava parafraseando Franco, né, ou se é uma coisa que estava lá em Franco mesmo, né? Traz alguns questionamentos. Apesar de todo o esforço em educação, as práticas assistenciais permanecem as mesmas. E eu não sei se são práticas assistenciais ou práticas em saúde, porque, assim, práticas assistenciais, se elas são assistenciais, que sejam e continuem sendo assistencial, porque ela é de assistência. Eu entendi assim. Então, eu acho que você quis dizer práticas de saúde, né? Porque se você espera que elas possam mudar, então, as práticas em saúde, parece que elas podem ter esse movimento um pouquinho mais livre, né, de mudança do que a assistência propriamente. E depois, na página 25, 26. Tá. Então, vamos lá. Quando você coloca o desafio proposto pelas novas DCNs, pelo atual cenário, de formar um profissional generalista dentro de uma perspectiva mais complexa, menos biologicista, exige dos cursos a necessidade de incorporar em seus projetos pedagógicos uma série de novos conteúdos. Aí eu fico me perguntando se a necessidade mesmo é de inserir novos conteúdos ou é da gente pensar um novo paradigma
na formação do profissional. Porque assim, eu posso botar mais conteúdos. Isso garante que esse profissional vai ter uma visão humanista, de fato, e generalista, que a gente tanto espera e que a gente sempre coloca nos PPCs, visão generalista. Será que ele sai com essa visão? Ele não sai com essa visão, a gente sabe, né? Então eu penso assim, a formação, né, é lá, mas o quê? É o modo de pensar, o conteúdo, mais uma disciplina, uma disciplina que vá falar que traga mais ciências humanas e sociais para dentro da nutrição. Mas se isso não tiver na matriz, no alicerce, nas vísceras de um PPC, não vai, né? Então, eu fico pensando se aí, de repente, você não pode ser crítica, um pouco mais crítica, né? Para poder trazer essa discussão aí de mudança de paradigma mesmo, né? E aí, assim, né? A formação generalista, a gente coloca isso, mas a nossa matriz formativa ainda é muito transmissional, né? Eu não quero aqui generalizar, tem cursos que fazem, né, que tem grupos que trazem muito uma discussão muito problematizada da alimentação, da nutrição, da atuação do profissional, mas, de modo geral, Cristiane, os cursos de saúde, eles são transmissionais, né, eles são técnicos, né, eu fico muito preocupada, não, eu fico triste, né? Quando eu vejo, por exemplo, que os profissionais da área de saúde usam os seus instrumentos como cartão de visita, né? Por exemplo, então, agora eu vou falar de site, de blog, enfim, coisas tecnológicas, né? Porque o papel já sumiu da área, né? A gente está eu sou do tempo dos papéis ainda. Mas ainda assim, as pessoas criam agora consultórios online, né? Aí, qual é a figura que a pessoa põe lá? A pessoa põe lá uma balança, a pessoa põe lá uma fita métrica, o médico bota o estetoscópio no pescoço, enfim. E isso é uma simbologia que vai dizendo o quê? Poder. Quem tem balança? Quem tem aquela balança super, super precisa? O profissional. Quem tem o estetoscópio? O profissional. Quem tem o adipômetro? Não é qualquer um, né? Então, isso já vai mostrando, olha aqui, né? Não somos iguais. Por que você fala isso, que não somos iguais? Ninguém é igual, só que a gente não pode estar em nível diferente, nós temos que estar na igualdade para conversar e para comunicar, né? Eu acho terrível isso. Terrível, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, a nossa matriz formativa precisa mudar, né? Porque não é que a pessoa seja má, não é que a pessoa queira ter poder sobre o outro de forma muito consciente. Às vezes sim. Mas aquilo é tão inconsciente na formação, e a gente ouve o tempo inteiro, né? Vamos ouvir coisas que você pode fazer para o outro, cuidar do corpo do outro. Então, isso vai criando um poder, inflando o sujeito, né? E depois, na prática, ele não consegue ser outra coisa, né? Então, tudo que eu estou dizendo aqui não é porque eu estou julgando determinadas pessoas, hein? Mas eu estou pensando a formação e que muitas vezes, assim, quando a gente pensa e busca um programa de pós-graduação, ou a gente busca um curso para a gente se formar e pensar no cuidado do outro de uma forma humanista, rogeriana, que eu gosto muito de Carl Rogers, aquilo tem que, eu penso, tá? É uma coisa de projeto de pessoa. Desde cedo você tem que pensar nessa relação de igualdade com o sujeito. E isso não acontece, infelizmente, na nossa sociedade, na sociedade de modo geral, porque a criancinha que já está lá sentada nos bancos, né, de terceiro, quarto ano, já fica aquela discussão, o que vai ser quando crescer? O que vai ser? Mas é importante ser isso, mas aquilo traz dinheiro, então é tudo num contexto mercantil, econômico, e as relações, né, humanas, de ajuda, solidariedade, igualdade, não acontece, né? Então, é desde que a gente nasce, que a gente vem ouvindo uma forma de ser para a gente ser competitivo no mercado, né? Competitivo na vida.
Então, tá, pensando aí um pouquinho essa questão de não só conteúdos, né? Tá, você diz assim na mesma página, porém, o que a literatura sugere é que ainda há muito que avançar no sentido da formação profissional. Você levantou aí uma bola, né? Uma provocaçãozinha, e eu perguntaria, teria algo a dizer o que é esse avançar, né? E depois você passa para um outro tema. Então, assim, o que poderia ser um avanço para você? Ainda que seja um exemplo, né? Dentre tantos, cita um exemplo, né? Que poderia ser um avanço. A gente fica curioso em saber o que você pensou quando você escreveu nesse avanço aí. Já estou chegando no fim. E depois, lá na página 28, você traz a questão aqui, o alinhamento da formação do nutricionista com desafios presentes e futuros das áreas de saúde e de segurança alimentar e nutricional irão demandar uma profunda reflexão acerca do papel social e da inserção nas políticas e programas públicos. Achei muito boa a sua reflexão nesse quesito da formação. E para que você possa aprofundar um pouco mais, creio que vale a pena você mencionar a formação do docente que vai formar o nutricionista para atuar na clínica, seja na saúde coletiva, em qualquer campo de atuação. Então, veja só, as coisas ficam imbricadas, né? O sujeito está lá, no curso de nutrição, e ele vai trabalhar numa unidade de saúde. Mas quem é aquele professor? Qual foi a formação dele? A gente pode fazer um upgrade na nossa formação. Você está fazendo um super upgrade na sua formação, fazendo uma pós-graduação num programa, esse é muito particular, tá? Num programa onde você é orientada por uma socióloga. Ou estou errada? Socióloga, Carmen? Assim, eu acho rico quando a gente pode ser um profissional de saúde, ser orientado por um antropólogo ou uma antropóloga, ser orientado por um filósofo ou uma filósofa, por um educador, a gente sair um pouquinho do nosso meio que a gente respira o tempo inteiro e respirar outros ares. Então, que formação é aquela? Normalmente a gente segue, quem está na saúde segue aquilo, segue a linhagem, né? Então, fiz saúde, agora eu vou estudar a enzima do rato, nada pessoal com quem fez, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo, se alguém quer atuar na educação, não dá para entender a experiência lá no laboratório, o ácido lático na perninha do rato. A gente tem que fazer um caminho, uma conexão equilibrada aí das coisas, né? Então, assim, se a minha ideia é pensar promoção em saúde, educação em saúde, eu tenho que buscar outras bases. Então, já te parabenizo por ter acertado o seu programa de pós-graduação e aí onde você está fazendo, né? Mas é para se pensar isso, né? E aí, quando a gente pensa em programas de pós-graduação, a gente vê também que são poucos os programas dentro da saúde que falam programa de mestrado em educação nutricional. Já ouviu falar? Mestrado, não tem, porque não está consolidado ainda, porque a área precisa ainda ganhar mais espaços, né? Então, a gente está construindo esse espaço, né? E outros campos estão nos ajudando a construir isso, que é muito bom, né? Eu já estourei no meu tempo, eu acho, gente. Se vocês quiserem que eu interrompa, posso interromper. E em caminho teria mais alguma coisinha, não sei se dá tempo ainda, mais 2, 3 minutos, enfim, tá, em respeito aos colegas, né, que também vão falar. Tá, aí você coloca também lá na página 30, porque é muito provocativo o seu texto, sabe, Cristiane? Por isso que a gente quer ficar conversando muito. Muitas vezes o educando acredita não saber nada. Aí eu pergunto, ou ele acredita saber e não é dada a ele a oportunidade de falar e mostrar o seu saber, tá? Porque é inato isso. A gente vê com criança,
quem tem criança em casa sabe isso. A criança mostra para você que ela pode saber tanto quanto você ou mais, né? Então, a gente aprende com criança e o nosso ego de adulto muitas vezes faz com que a gente não queira ouvir porque a gente acha que a criança não tem o que dizer. E então o profissional pode usar a mesma lógica e vai dizer assim, mas o que ele vai saber? Se ele não estudou a questão da saúde, o que ele tem para dizer? Ele tem muito a dizer, muito a dizer. Eu vou dar um exemplo de diabetes. Trabalhei muitos anos com diabetes, consultório. Eu não conseguia seguir uma consulta sem antes ouvir muito a história de vida dele, sem antes ouvir muito o que ele pensa das taxas glicêmicas, o vai e vem, o sobe e desce das taxas, porque lá eu aprendia como que era aquele corpo, aquele organismo, aquelas vontades, alimentação e tudo junto. Então, como é que a gente vai dizer que o outro não sabe, né? Então, assim, eu acho que não é dada oportunidade. E claro que não é dada oportunidade, porque a gente está num sistema hegemônico de um discurso dominante, que eu já vou chegar nela agora. Tá? Já está nas próximas páginas aqui embaixo. Já chegando. Vou dar um salto agora. Vou lá para a página 49. É que eu não imprimi, né? Então, eu estou seguindo aqui, tá? Aqui. Já cheguei. Desculpas aí pelos segundinhos, tá? Destaque-se que os estudos analisados são todos vinculados às instituições de ensino superior, demonstrando que essa visão do processo educativo centrada no conhecimento do profissional ainda é o modelo dominante ensinado. Perfeito. Aí, eu gosto muito da Marilena Chaui. Eu adoro a Marilena Chaui. Ela fala do discurso competente. Ela tem uma frase que eu não sei se eu vou lembrar agora, eu estou sem o livro aqui, mas vamos lá, vou tentar. Não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e qualquer circunstância. Falei certo, né? O marido é antropólogo, está dizendo, é isso mesmo, falou certo. Por quê? Quando a gente estuda, eu sei o que eu estudei, então eu sei como o corpo funciona, eu sei como você deve fazer para você ter a sua saúde. E aí, muitas vezes, é falado num centro de saúde, num consultório, no espaço do poder. Quem vai fazer uma frase de educação em saúde, essa frase, não vou chamar de educação em saúde, essa frase de cura, né, e de norma, de prescrição, debaixo de uma mangueira. Né? Então, os espaços, eles são importantes quando a gente quer determinar também nosso poder, tá? Tem um capítulo da Marilena, né, quando ela vai tratar aí o discurso competente, que é maravilhoso, Cristiane. Eu não sei, conversa com a Carmen, né, se é interessante ou não, assim, uma frasezinha lá, mas você toca muito nisso aí, né? Então, e ela não fala para o nutricionista, ela fala para espaços hegemônicos, né? Espaços de poder. E somos, a saúde é um espaço de poder, né? E a gente tem que tentar desconstruir isso, né? Se a gente quer promover igualdade, se a gente quer promover a participação e o controle social, senão a gente fala coisas diferentes. E chegando já... Aí você fala também mais um pouco, Chaui, eu vejo lá, onde a palavra tida como verdadeira é a do profissional, né? Enfim, não que você esteja, mas é o que se entende disso aí. E daí, ainda lá na página 50, né, um pouquinho abaixo, você diz que eu gostei muito, eu estava esperando isso. Nesse caso, o desconhecimento dos profissionais acerca da metodologia da roda de conversa pode ser atribuído às lacunas na formação dos profissionais que não acompanham as demandas de reestruturação da lógica de trabalho no serviço de saúde. Quando que na nossa formação, eu sempre falo de modo genérico, né? Porque a técnica tem que estar lá sendo muito bem explicada e muitas vezes não sobra o espaço para trabalhar outros temas, como, por exemplo, grupos, né? Como que é trabalhar em grupo? Né? Tem várias correntes da psicologia, por exemplo, né? Eu já citei uma aqui que eu gosto muito de Carl Rogers,
a gente teria que fazer uma formação em grupo. Não é simples assim a gente trabalhar na roda. Claro, tem a visão também de Freire, vamos trabalhar, mas ele tem uma formação lá atrás em que ele não precisaria fazer um curso para fazer roda de conversa, né? Se a gente quer fazer roda de conversa, eu fico me perguntando se não seria interessante a gente participar de rodas de conversa enquanto sujeito, enquanto pessoa da roda, porque a gente também tem problemas. E aí vai a dica, né? Se não é importante você fazer esse chamamento, né? Psicólogo faz terapia, né? Lá ele faz o bem para ele e eu acho que ele aprende também, né? Quando ele participa desses processos. E agora eu vou lá no seu material, que também é muito rico. Você fez um artigo, fez um produto, né? Para as unidades. Muito rico tudo isso. Muita coisa você trabalhou. Tá, vou descer. Tem mais coisas, mas eu vou deixar para você ler, conversar com a Carmen. Tá? Vou lá no seu produto. Só no finalzinho aqui, antes das considerações finais. Antes ou nas? Não, é antes mesmo. Quando você coloca assim. Cada trabalhador poderá desenvolver suas atividades de acordo com aquilo que lhe parece o ideal e fará esse julgamento de acordo com as vivências que experiencia ao longo de sua carreira, dos saberes incorporados. E não sei aqui se eu senti assim um tom de... agora eu aliviei um pouquinho. Eu falei que precisa problematizar mais, que precisa, né, não fazer tanto... Eu acho que não precisa, né? Você está dizendo aí uma questão importante da nossa formação e que a gente precisa melhorar, né? Você não faz nenhum, não é nenhum desacato, não é nenhuma ofensa, né? Dizer que a gente precisa melhorar alguns aspectos da nossa profissão para a gente se sentir bem na profissão e também para fazer sentido aquilo que a gente, né, faz e atua. Aí lá no seu produto, então, que eu achei fantástico você promover aquilo para as unidades, eu senti falta de uma questão lá, né? Você coloca algumas questões, e aí, quão preparados estamos? Não sei, é uma sugestão, tá? Eu gostaria de responder essa questão se eu estivesse no grupo, nessa dinâmica aí. Quão preparados estamos para participar de grupos e para atuar em grupos e para sermos moderadores de grupo, né? Então é isso, eu extrapolei meu tempo, seu trabalho está muito rico, parabéns, Carmen. Por que a gente fala tanto? Quando a gente fala muito é porque tem muito pano para manga, tem muita coisa aí para a gente desenrolar, né? Eu peço desculpas pelos colegas, pelo tempo que eu usei, mas assim, Cristiane, lindo seu trabalho e que você tenha muito êxito e terá sucesso. É mais uma semente que vai sendo colocada, plantada para que as pessoas, se não mudem, né, não se transformem agora, pelo menos que para um processo de reflexão já elas se preparem, né? Então é isso, muito obrigada. Te mando o material hoje ainda, tá? Tem que abrir o áudio para ficar. Muito obrigada, Érica. Eu cliquei, mas ele resolveu não abrir na primeira clicada. Muito bom ouvir alguém que é da área específica, porque tu és a nossa nutricionista responsável pelo processo de avaliação, porque das pessoas integrantes da banca, a gente precisava desse teu olhar atento, cuidadoso, delicado, no sentido de se apropriar do texto e saber de onde se fala e ser também a formadora desses profissionais que atuam nessa área. Então, a gente só pode agradecer. Cris, que dizes para a professora? Eu gostaria de agradecer a Prof. Érica, né? Quando eu pensei na banca, eu já pensei imediatamente que a Prof. Érica tinha que estar, né? Porque além dela ter sido a minha primeira orientadora de iniciação científica lá em 2011, né? Que me abriu as portas para
para pesquisa acadêmica, né, e iniciou aí as reflexões. Além disso, ela é, para mim, uma referência, assim, em educação alimentar e nutricional, então eu tinha certeza, né, que iriam vir contribuições muito boas, e com certeza tudo que tu falou, né, todas as reflexões que tu trouxe vão ser muito, muito bem aproveitadas e vão enriquecer muito o meu trabalho. Fico muito feliz e agradeço as colocações. A capacidade de síntese da Cris é sempre posta à prova. E ela objetivamente acolhe as sugestões. Eu vou, antes de passar a palavra para Daniele, que pela ordem seria a próxima, eu vou abrir a tela que antes eu não consegui compartilhar, agora está disponível. Espero que vocês consigam olhar, pelo menos para quem do público está aí acompanhando. É uma cartilha, traz informações de apresentação, o que é a roda, por quê, como fazer uma roda de conversa, identificando o público, planejando os participantes, quem podem estar ali, como avaliar uma atividade, e em EAN, feito aqui, concluo devolvendo com isso para a tela. Quem quiser usar a tela de outras formas, né, pode ver, então, o conjunto dos integrantes e participantes. Te roubei um pouquinho a cena, Dani, para suprir aquilo que eu tinha deixado correndo para trás, mas é isso, né? A gente está aprendendo a mexer com essa tecnologia toda. Então, gostaríamos de te ouvir, professora Daniele. Que chique, hein? Olá, bom dia, um abraço em todas, em todos. Eu vou fazer a mesma sinalização da semana passada, Carmen e Cris, né? Vou ficar mais atenta às vozes de vocês. Caso a minha conexão me prejudique, não se furtem, não fiquem constrangidas, me cortem, me avisem, por favor. Eu recebo a informação, às vezes, aqui de que a conexão tá ruim. Hoje não, que eu mudei de lugar. Então, na casa, né, onde a conexão é um pouco melhor. Então, também das nossas dificuldades, né, dizendo das nossas fragilidades, e esse texto mostra como nós somos humanos, né, como nós somos diferentes, e é importante acolher as nossas diferenças, né. Eu vou ler. Tem alguns trechos que são iguais ao parecer da Natasha, e é um formulário, uma forma que eu mantenho. Então, como o público é o mesmo, vão repetir. E acho que é para afirmar uma ética também, né? Um modo de ser. Anotações, comentários e sugestões para uma banca, se tornar examinadora, cuidadora, cuidadosa ser. Cristiane e Carmen, obrigada. Agradeço o convite, sigo em diálogo com vocês, Cristiane e Carmen. A Cristiane traz a contemporaneidade, uma pesquisa do contemporâneo e no contemporâneo, com encontros para pesquisa com profissionais e suas práticas em saúde e a prática educacional alimentar e nutricional. Sustenta sua produção desde as primeiras inferências, assim como as suas conclusões com esta pesquisa, bem como ao pensamento pedagógico e proposições pedagógicas expandidas com Paulo Freire. Vejo nesses escritos uma educação em saúde popular e um processo pedagógico na saúde, e que a Cristiane nos mostra como pode ser e do que se trata essa educação. Com suporte consistente e adequado da educação popular em saúde, propõe um encontro com a educação alimentar e nutricional, que rompe com formulações preconceituosas e estigmatizadoras da população sob estes cuidados, e da população e usuários de saúde comuns e pobres em sua ampla maioria.
A pesquisadora usa diferentes recursos para fundamentação, sistematização, coleta e análise, assim como divulgação de dados, com excelência e objetividade. Através do uso de tecnologias, a Cristiane construiu os encontros com os dados, assim como trouxe uma perspectiva de prática e cuidado em saúde que faz uso, por exemplo, do WhatsApp. O uso é corriqueiro na nossa sociedade e Cristiane nos alerta sobre o uso nas práticas de cuidado em saúde e nos diz que a análise e pesquisa acerca desta prática e uso é escassa ou inexistente, para dizer um pouco de tudo que é atual no teu trabalho. Essa pesquisa marca o presente, nos marca e marca o presente, em que construímos possibilidades para a saúde e a vida em meio à pandemia do coronavírus. E essa pesquisa é atual e marca e está presente no texto, né, com rigor. Parabenizo os colegas do programa de pós-graduação, Ensino na Saúde, o grupo de orientação e pesquisa. Mais uma vez nomeio o Paulo como um intercessor, um disparador, um movimentador dessas ações, junto com a orientadora Carmen. Parabenizo. Por serem referência no que se pode ser no ensino da saúde, no que pode ser o ensino na saúde popular, na promoção da saúde e vida de todos, todas e cada um. Em meio ao contemporâneo que retrocede, temos esse propositivo, complexo, denso, consistente, inteligente, qualificado e adequado trabalho de pesquisa. Mais uma vez, então, como na semana passada, para dizer tudo o que se pode dizer, pois somos livres pesquisadores. Considero aprovado o texto, a pesquisa e a mestranda. Muito obrigada. Um beijo em cada um, em cada uma, na turma, né? Essa foto eu estou e me sinto abraçada e muito representada neste trabalho, Cristiane e Carmen. Muito obrigada, Dani. Cris, direito de resposta, de comentários, do que julgares necessário. Certo. Gostaria de agradecer a Prof. Dani, dizer que aprendi muito contigo, né, também, enquanto tu fez parte, né, da nossa turma. E com certeza suas sugestões serão muito, muito bem-vindas no trabalho. Tenho certeza que virão sugestões muito reflexivas aí para depois a gente ler. Eu já vi que tu me enviou no e-mail, já vi ali. Depois a gente vai olhar. Eu enviei. Exato. Antes de começar, como eu fico com esse receio de não conectar e não ser boa a presença, que eu enviei umas anotações, né? Estão em destaque no texto, parecer, as tuas falas, né? E aí tu vai perceber que eu deixo as minhas anotações, e uma delas é que importante a tua lista de bibliografias, de referências bibliográficas, que importante a lista de produtos, não como lista, mas como efeito, né? E o que elas reverberam. E tá lá nas listas, né, te citando e afirmando o teu trabalho nesse parecer, né, fundamentando esse parecer. E uma coisa que eu queria, então, dizer, porque eu sei que a gente também tem um limite, né, de tempo, eu queria dizer que eu vou utilizar na nossa docência, em ensino remoto emergencial, a tua cartilha, e inclusive a Carla colocou em destaque, eu vou colocar como referência e mostrar na próxima aula. Eu imagino que possa, né, também é uma pergunta para as estagiárias da pedagogia que atuam na saúde. Então, muito obrigada também, é um instrumento para a gente de trabalho, né? Como produzir no ensino remoto também é possível com a tua indicação. Bom, que bom. Que bom que será útil. Muito obrigada, prof. Professor Paulo, tão aguardado nesta manhã. É que eu fiquei atrapalhado.
parece que está sendo a tradição dos sábados. Eu fico atrapalhado entre o corredor e o escritório, e aí eu me atrapalho todo, não estou acostumado. Mas é que esses tempos são bem estranhos mesmo, esses tempos de pandemia, de confinamento, fazem essas coisas. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer da satisfação, do prazer de estar participando desse momento que é chave, né? Que é de fechamento da Cristiane, até porque é esse o momento que é a razão de ser de qualquer programa de pós-graduação, né? É que ao final de um percurso, de um itinerário de aprendizagem, se chegue lá e com autonomia, e esse conceito não é estranho, até porque faz parte do pensar da Cristiane, chegue com autonomia para apresentar o seu trabalho, né? Aquilo que realmente a mobilizou no espaço de 2 anos. Ao mesmo tempo, queria dizer que o trabalho da banca é um trabalho redundante, né? A redundância parece que faz parte, mas eu vejo que tem 19 pessoas nesse nosso encontro virtual, e para as pessoas que estão participando, a redundância ou a repetição aqui é quase como se fosse um trabalho artesanal, né? A gente repete, mas na repetição não é igual, até porque existe uma originalidade que a gente precisa destacar e evidenciar. E é isso que a Cristiane busca fazer, né? Eu comecei dizendo que os tempos são estranhos, são viróticos, de confinamento, mas mais ainda é de desconfiança, né, com alguns conceitos freirianos, e principalmente se tratando de conceitos freirianos. E assim como a Érica falou, a Cristiane traz para uma área de conhecimento, uma área profissional, Freire, né? E me parece que ao trazê-lo, ela começa, de uma certa maneira, a colocar um outro olhar não clichêsado ou não ortodoxo sobre a formação de nutricionista, que normalmente vem moldado numa lógica biomédica e que não parece, mas está em disputa. Tanto está em disputa que a gente tem um programa de pós-graduação que se fala de ensino na saúde, ou seja, a gente começa a dizer ou a pensar que é possível uma outra lógica na construção dos profissionais da saúde. O interessante do trabalho da Cristiane, e aí a Daniele já disse que vai usar o produto final, eu acho que é isso, a gente tem que partir para o coffee left e não para o coffee right. Tem que colocar na roda e dizer usem, abusem e se apropriem do que está aí, porque essa é a função e a finalidade não só do programa, mas da universidade pública. Senão a gente fica de costas fazendo um exercício narciso e incestuoso. Serve só para a gente. Mas é interessante o trabalho da Cristiane, deixa eu voltar para o trabalho da Cristiane. O trabalho da Cristiane, ela tira a ênfase do pixel e busca o cenário. O que eu estou dizendo com isso? Ela tira a ênfase só do ver e do pensar uma determinada prática, exigência de trabalho da nutricionista e nos dá um cenário mais amplo, aonde aparece que a formação do nutricionista está não só um modo de pensar, um modo de atuar, mas também uma lógica social, uma lógica de se pensar como é que as coisas pode se dar quando se pensa a questão da alimentação e mais, não só alimentação, mas também saúde pública. E isso ela faz a reflexão quando traz a educação alimentar nutricional. Eu achei muito interessante e pertinente também que tu nos diz o tempo todo que a educação alimentar saudável exige confrontação com novas práticas, com as representações sociais dos alimentos, com o significado simbólico deles para os sujeitos no processo educativo. De uma certa maneira,
é isso, a professora Érica também mencionou, que é isso, né? É preciso chamar as pessoas e ver o que as pessoas pensam, compreendem, porque aí elas materializam modos de pensar e lógicas que podem ser importantes ou não, mas que precisam ser evidenciadas os pré-conceitos, que são formas de conhecer também, que passam a modelar os comportamentos. E mais ainda, o teu trabalho, quando tu diz que é preciso a gente começar a ressignificar os alimentos, a construção de novos sentidos, evidencia que, se educação é um ato político, comer também é um ato político. Não é? Comer passa a ser um ato político, e se a gente quer indivíduos críticos, reflexivos, cidadãos, sejam eles profissionais ou não, a gente precisa explicitar essas coisas. Então, quando tu traz na pesquisa analisar as práticas de educação alimentar nos grupos de atenção primária, eu digo, pá, é interessante, porque aí aparece uma gramática, um modo de atuar dos profissionais da saúde e também um modo de ser que caracteriza as pessoas, né? Porque os profissionais, de uma certa maneira, indiretamente atuam como espelho do que eles querem, do que eles veem, do que querem que os outros se vejam, né? E analisar aí a educação alimentar nutricional e o trabalho que tu fizeste no capítulo 2 de um retrospecto histórico, eu achei importante, porque no retrospecto histórico ele atua não só como recurso heurístico, né? Ó, falando bonito, né? Não só como recurso heurístico para situar e para o leitor acompanhar, mas ele também mostra a tensão que existe durante todo o decorrer do tempo, como é que, ao se pensar a questão da educação alimentar nutricional, como é que há determinados excessos, silenciamentos, determinadas omissões. De uma certa maneira, a profissional da área, que foi a Érica, ela comentou, né? Ela trouxe esses elementos. Mas uma das coisas chaves que eu fiquei contente e ver que realmente esses 2 anos que a gente conviveu, ou que tu conviveste também no programa, fez dar um salto mortal sem rede, né? Quando a gente escreve, aquilo que a gente escreveu passa a ser não só aquilo que se pensa, mas também fica à disposição dos outros e nesse olhar do outro aparece, né? Tu nos disse que a formação educacional da nutricionista em saúde pública não só usa métodos tradicionais, fragmentados, verticalizados, e principalmente que esse modo de se construir profissionalmente dificulta o diálogo com as outras ciências, com as outras áreas, com as pessoas. O que, de uma certa maneira, a Érica, a Daniele também trouxeram isso, né? E, nesse sentido, o conceito freiriano, que é a tua chave conceitual fundamental para enfrentamento e mudança dos processos de educação, ele foi utilizado com pertinência, né? E me parece que em nenhum... O tempo todo, tu não hesita em nem o texto, né? O teu texto diz que ele tem lado, ele tem rigor, ele tem intencionalidade, ele escancara nas falas, nos recortes dos profissionais da área, a disputa que existe por estratégias adequadas para se pensar a educação alimentar nutricional. E mais ainda, o que tu está dizendo, tu não inventa, né? Tu não inventa. As narrativas vêm de uma realidade concreta de trabalho e essa realidade concreta de trabalho aparece nas representações dos profissionais. Eles estão dizendo o seguinte: tu usa a narrativa como um elemento chave, importante, da maneira como eles percebem a realidade. Já foi dito, mas é importante redizer que a tua estratégia epistêmica, né, como é que construir esse conhecimento da proposta metodológica, foi acertada em função dos desdobramentos deles, né,
A roda de conversa, as oficinas, os diálogos são estratégias fundamentais e, ao mesmo tempo, não foram só uma opção técnica, eles também são uma opção política, e mais ainda, freiriana, né? Por isso, nesses tempos necrófilos e de pouca escuta, pensar autonomia e pensar metodologias de educação que impliquem na participação do outro é tão temido. Mas isso é importante, e foi importante porque o exercício que tu fizeste não foi um exercício intelectual abstrato, né? Tu fez uma retomada do teu caminho, da tua vivência profissional, para destacar que, na experiência proposta de pensar as práticas, deixa eu pegar o título, esse título é longo pra caramba, das práticas de educação alimentar nutricional com grupos da atenção primária na saúde, né? Ele evidencia que ele pode se caracterizar como um pensar contra-hegemônico quando se pensa a questão da formação. Mas, tu sabe, eu sempre gosto de brincar com as palavras, eu digo, a liturgia do momento exige, né? Eu digo liturgia porque a gente tem o primeiro momento da fala da banca, a orientadora que diz como a Cristiane foi, depois vem os participantes, a gente joga para cima, diz da Cristiane, só que a gente não a para, deixa ela cair, depois é a parte das perguntas, né? Eu começo com uma, as minhas vão ser tranquilas, eu começo com uma mais de forma. Tu sabe que os títulos não são gratuitos e nem inocentes, principalmente porque eles anunciam ao leitor não só o tema, mas o que ele vai encontrar. O teu título diz das práticas de educação alimentar nutricional com grupo de atenção primária, né? Análise freiriana. Aí, quando eu vi, eu perguntei, por que não, já de arrancada, apelar para a curiosidade do leitor mudando o título? Tipo, só para pensar, tá? Na educação alimentar nutricional com grupos em atenção primária, 2 pontos. Uma abordagem freiriana é possível? Porque se tu põe a pergunta, tu já traz para aquele profissional que está indo, ele diz, pô, como é que é isso? E, de uma certa maneira, as tuas considerações finais, os teus resultados, os teus produtos, eles respondem essa pergunta inicial de uma certa... Eu não fiz muita coisa, eu peguei o teu problema, a tua pergunta de arrancada e disse, pá, vamos trazer para frente. E, ao mesmo tempo, quando a gente gosta do que lê, a gente se apropria e diz assim, pá, se fosse eu faria isso, sabe? Se eu faria isso, eu já vou pegar para mim esse texto, sabe? Mais ou menos isso. A segunda questão é a seguinte, por que aparece tão poucos fragmentos das respostas dos questionários das 15 pessoas que tu buscasse? Onde é que foi parar o conjunto de respostas obtidas dos estados? Eu pensei que ia estar no anexo, mas não estava. Eu acho que, por mais que tenha tido dificuldade em receber as respostas, esses 15, eles, sei lá, se te trouxesse mais, porque senão, trouxesse mais respostas, porque senão a leitura que eu faço passa a ser quase como um quadro legendado, né? Quadro legendado tu diz o que eu tenho que ver e como é que eu tenho que ver. Se eu tenho mais informações, ou mais dados, se pode ver mais coisas, tá? Porque aí eu digo também que se tu traz mais informações, as representações dos profissionais, fica mais fácil para o teu leitor compreender a tua proposta analítica que tem a ver, que está na página 39, que é aquele desenho, né? Da autonomia, da reflexividade, da dialogicidade, e mais ainda,
isso fica mais claro, porque aí dá para perceber quais são os padrões comuns num contexto mais amplo. Da maneira como está, eu gostei, mas eu senti que poderia vir mais coisas. Até porque a tua metodologia está dizendo o seguinte, que o conhecimento vai ser convergência não só de fatores educacionais aprendidos na universidade, mas do espaço de trabalho, que existe um saber da comunidade, que existe um saber que pode auxiliar na execução ou muito mais do que eficácia, na efetividade do trabalho em educação nutricional alimentar. Tá? Se o que eu estou te dizendo isso aí, tem razão de ser, vai depender da tua resposta. Se tu responder sim, se tu bater a cabeça e dizer sim, eu pergunto, por que que isso não aparece nas considerações finais? Porque isso passa a ser importante e chave. Porque se isso é importante e chave, essa afirmação ou esse achado da pesquisa, ele serve de porta de saída que vai aparecer na tua proposta dos objetos, dos produtos, que é a roda de conversa, a cartilha e o escambau. Tá? Mas, independente das tuas respostas, como disse a Dani e como disse a professora Érica, independente das tuas respostas nesse momento, que são circunstanciais e modeladas pela urgência, pela ansiedade, essas coisas da apresentação, eu posso dizer que o teu trabalho está aprovado para ser credenciada, olha só, como mestre do ensino na saúde. E eu fico por aqui ouvindo o que tu tem a dizer. Feito. Tudo contigo. Fiquei sem orientador aqui, acho que o Prof. Carmen teve algum problema de conexão. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi? Sim? Então, quanto à sugestão do título, né, eu achei excelente, né, eu acho que muito, muito boa a sua sugestão, professor, e com certeza a gente vai pensar, né, conversar sobre ela. Sobre as respostas dos questionários, né, eu acho que não, talvez eu não tenha colocado tantas, porque eu já achei que tinha bastante, assim, na verdade. Mas é possível, sim, colocar mais, né? E talvez também colocá-los como um anexo, né, do trabalho. E a última pergunta, acho que se você puder repetir. Não, o que eu tinha dito é o seguinte: se o resultado das informações, do conhecimento, dos achados que tu chegaste em relação à formação profissional, em relação aos limites que foram dados no trabalho, os limites da prática profissional que foram encontrados, seria importante que isso aí fosse colocado em destaque nas considerações finais, mais destaque ainda do que aparece, porque senão fica subsumido, e esse é um achado importante, tendo em vista que o programa é de ensino na saúde. Se tu, o tempo todo, tu está dizendo da limitação, da fragmentação, do distanciamento que existe na formação, esse olhar mais hegemônico de um modo de pensar a educação, isso tem que ser registrado, porque os produtos que tu propõe é exatamente o contrário do que a gente faz no espaço duro da academia. Isso. Certo, então. Também vou levar isso em consideração. Mas eu acho que, de uma certa maneira, tu insinua nas considerações finais, mas é dizer de maneira mais forte, para fazer essa conexão com os produtos. Certo.
Vou fazer uma parte, mas eu Vai. tenho com o Paulo, era uma das questões que eu queria te dizer para demorar um pouquinho mais, era nas conclusões. Porque é o efeito que ele está te mostrando, assim, pontuando. Esse efeito de marcar, né, essa construção. A conclusão tem que retomar de alguma forma e afirmar, né, toda a produção. Ok. Eu não sei o que houve com a Prof. Carmen, mas a conexão dela caiu e ela não voltou aí. Bom, então a gente continua conversando. Ainda tem o Professora prof. Érica, volte! Tem o Rafael ainda que vai falar um pouquinho tem o também. Rafael. Rafael, pode se manifestar. E eu ia te sugerir, Paulo, como tu és do programa, que tu coordenasse então a sequência. Bom, ok, sem problema. Rafael! Certo, já estou na área. Vocês me escutam? Eu te ouvo. Tá bem, Paulo. Entra. Tá bem, eu vou ser breve e quero iniciar agradecendo a possibilidade também de usar a palavra, mesmo na condição de suplente, uma gentileza da Cris e da Carmen, mas também devido ao adiantado da hora, eu também não vou me alongar. Só para dizer que eu fiz 2 pareceres, tá? Um parecer depois da leitura do teu trabalho, que é um parecer não muito alongado, obviamente, mas com algumas considerações, depois eu te mando e não vou me deter nele, mas eu vou fazer um parecer muito mais de rabiscos daquilo que foi a nossa conversa aqui hoje, né, escutando a Prof. Érica, a Prof. Dani e o Prof. Paulo, pelas importantes considerações e sugestões e reflexões que saíram dessa aula aqui maravilhosa, né? Uma aula que começou com a palavra da Cris e que foi sendo tecida, né, na construção coletiva, nas palavras de Érica, de Dani e de Paulo. Então, vou ler rapidamente os registros e os rabiscos que fiz agora nesse momento, tá? Escutando vocês. Cristiane e Carmen, grato pelo lindo texto de dissertação, potentes escritos, adequados produtos, intensa pesquisa e processo metodológico. Paulo, Daniele e Érica, feliz estar com vocês, feliz aprender com vocês. Hoje foi uma grande aula. Daquelas aulas, né, Cris? Para ficar intensamente ou imensamente na memória. Todas as contribuições reflexivas e contribuições para a tua formação, para a tua construção como pesquisador. Concordo com Paulo. Um título pergunta requer o teu texto. Tua obra é sobre práticas e processos de EAN. Quando eu li o texto, eu não entendia o que era EAN em si, mas agora, te escutando na apresentação, né, esse aprendizado, inclusive, dessa palavra, né, EAN, né, para mim era uma sigla, passa a ser agora uma outra corporeidade. Direito humano à alimentação saudável. Uma nutricionista freiriana. É um ato político. É potencial dialógico e uma proposta, como diz o Paulo, contra-hegemônica. Produtos técnicos, não somente técnicos, mas produtos dialógicos. É uma cartilha em forma de roda de conversa. Uma oficina regional para os profissionais. E com os profissionais, que essa é a proposta, né? Parabéns pelo lindo trabalho e pela oportunidade de ter lido esse teu belo texto e de poder rapidamente dizer algumas palavras para ti e para a Prof. Carmen. Obrigado. Consegui voltar. Estava gravando aparentemente todo o tempo, apenas que
o meu acesso de retorno estava inviabilizado. Eu via vocês, ouvi todo o tempo, mas não conseguia me manifestar. Com a palavra, Cris. Muito obrigada, professor Rafael. Acho que as suas colocações assim encerram muito bem, né, a banca e eu fico muito feliz, né, que você tenha aceitado fazer uso da palavra hoje também. Com certeza, suas contribuições são muito importantes também para o meu texto. Obrigada. Então, dizem que temos um momento que, se alguém tiver uma paciência para tirar uma bela foto, o Rafael é o especialista em tirar as fotos, nós vamos convidar a professora Érica para aparecer. E eu vou arrumar o cabelo. Indagação. Eu vou arrumar o cabelo. Vou arrumar o meu cabelo. Não fala muito, não fala muito. Estão prontos? Meu telefone, por favor. 1, 2, 3 e... Foi. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver. Só um minutinho. Vamos ver se ela ficou boa, tá? Eu não consigo ver aqui. Eu tenho que... Não, a imagem pode ficar ruim, até porque a banca traz o poder do verbo e a magia das palavras. O resto é bobagem. É só para que o programa possa ter o registro dos participantes todos. Então, há sempre o pedido, por favor, tirem fotos, mandem fotos. E eu sempre tiro, mas hoje, com essa queda da conexão, aí me perturbou ainda mais, né? Mas, enfim, faz parte. A Dani, o Rafael e o Paulo já manifestaram a sua aprovação. Érica, queres fazer mais algum comentário? Porque nosso programa, não sei se chegaste a ver, ele não tem a possibilidade da... Prof, teu microfone está feio agora. Eu sei, estava tentando aqui compatibilizar microfones. Olha só, uma vez feita a aprovação, o nosso programa não tem conceito atribuído. O trabalho é aprovado com modificações ou sem modificações. As coisas que são de revisão, a gente normalmente não costuma pedir que sejam consideradas como modificações, porque são revisões que vamos fazer aperfeiçoando o texto para publicação. As coisas que são de fundo ou de conteúdo que sejam necessárias alterar, aí nesse sentido sim se pede formalmente a alteração. Então essa é o procedimento comum no nosso programa. Então, em função disso, não sei se Dani, Rafael, Paulo, Érica tem alguma observação nesse sentido. Caso contrário, eu leio a ata, que é depois enviada para vocês, para que vocês, por gentileza, imprimam a forma já com assinatura, assinem e devolvam. Todos nós que estamos aqui na tela vamos assinar a ata. Tá? Fala. Sim, Carmen, desculpa, eu não sabia que era para fazer na sequência da minha fala. Super aprovado, um trabalho maravilhoso. Tudo que eu comentei aqui foi no âmbito, numa perspectiva só de sugestões, no âmbito de pitacos, tá? Porque o trabalho está muito rico e denso, tá? Então, o que eu vou mandar aqui para a Cristiane são coisinhas pequenas, detalhes que são arrumados em um dia, tá? Que não mexe em conteúdo. Então, fique à vontade, Cristiane, para conversar com a Carmen em relação ao que eu coloquei enquanto sugestão. Mas o trabalho está lindo, aprovado, não tem o que discutir. Que gostoso estar aqui com vocês hoje, conhecendo pessoas maravilhosas, Rafael, Paulo e Daniele. Eu sempre tenho uma grande alegria quando eu me reúno com a URGS.
Será sempre bem-vinda. Foi um prazer contar com a tua participação e para que a gente, do ponto de vista formal, encerre o procedimento, eu vou ler a ata e depois paro a gravação. Se a gente quiser ainda trocar alguma palavra, ficamos à vontade para não ter a preocupação de estarmos sendo gravados, não porque se vai dizer nada proibido, mas apenas para que a gente possa fazer uma conversa mais informal. Então, a ata para assinatura que foi enviada diz o seguinte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde. Ensino na Saúde, mestrado profissional. Ata de defesa da dissertação. O aluno, ou a aluna, Cristiane Peronde, com ingresso em 17 de 8 de 2018. Título: Análise freiriana de práticas de educação alimentar e nutricional com grupos na atenção primária à saúde. Orientadora, professora Carmen Lúcia Bezerra Machado. Data: 29 de agosto de 2020, horário 10 horas, local videoconferência. Banca examinadora, professor Paulo Peixoto de Albuquerque, de origem da URGS, Daniele Noalgai também, e professora Érica Marafon Rodrigues Siaki, da UNILA. Porto Alegre, 29 de agosto de 2020, assinam os professores com a seguinte informação: conceito geral da banca, aprovado, segundo vocês comentaram, então, e sem correções. Observação: a ata não é considerada, então, um instrumento final do processo de concessão do título do aluno, e assinamos eu e depois Cristiane. Então, esse procedimento da assinatura, ele vai ocorrer na medida em que cada um de vocês vai recebendo, vai assinando e vai mandando adiante. Eu ontem já até encaminhei para o professor Paulo, ontem à noite, quer dizer, hoje de madrugada, não sei exatamente qual o horário, e ele deve assinar, reencaminhar, e assim vamos fazendo o trânsito entre todos nós, para que todos assinemos fisicamente na mesma imagem que fica registrada e que não pode ser simplesmente acoplada. Com isso, dou os parabéns à Cris, agradeço e digo aqui algo que o Paulo Freire disse para os amigos e especialmente foi registrado pelo professor Carlos Rodrigues Brandão. Vou mostrar aqui, nesse livrinho que ele escreveu e compartilhou, acho que quase todos vocês devem conhecer, mas Fazendo História, o número 7 do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na página 50, o Carlos Rodrigues Brandão registrou as palavras do Paulo Freire, que foram as últimas compartilhadas de público. Ele disse: eu gostaria de ser lembrado como alguém que amou o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, a água, a vida. Então, ouvir o trabalho da Cris é um pouco isso, é compartilhar essa possibilidade de ouvir o mundo, ler o mundo, conviver no mundo e, com isso, aprender as coisas de outros lugares e com outras pessoas. Cris, mais alguma palavra antes de encerrar? Sim, gostaria de agradecer, né? Estou muito emocionada, né? Porque, para mim, terminar esse mestrado é um sonho, assim, né? E é um passo muito importante, né, na minha formação e uma resistência, assim, né, na minha carreira, né? Eu passei por muita coisa, né, até chegar ao fim desse processo. Então, foi, como disse o professor Paulo, né, um salto mortal sem rede, né? Foi na minha vida, assim, mudou muito, mudou a minha vida, né, esse mestrado, mudou a minha forma de pensar, abriu meus horizontes, enfim, foi incrível, né, eu gostaria muitíssimo de agradecer a Prof. Carmen pela orientação, né, pela pessoa incrível que ela é, que me ensinou muito, não só sobre o conteúdo, mas
sobre tudo, né? Quem conhece a Prof. Carmen sabe a pessoa maravilhosa que ela é, como é bom poder tê-la por perto, né? Agradecer aos professores todos que fizeram parte desse processo, agradecer aos colegas, né, que essa turma aí que está aí na foto, né, também foi muito, muito especial. Agradecer a minha família, meu namorado, meus amigos que estão assistindo, né, tem amigos muito especiais aí também assistindo. E dizer muito obrigada, né, eu estou muito feliz. E é isso, obrigada a todos. Eu agradeço. Mais alguém, algum comentário? O microfone está à disposição e vou parar de gravar, mas depois ainda fico